Oi amigos, grato aí por você que está mais uma sexta-feira acompanhando o nosso Fila Brasileiro Estudos e Observações. Eu fico muito feliz dos comentários das pessoas que estão gostando da série, que estão achando legal, as pessoas que dizem que os estudos estão ajudando nas suas percepções, na sua seleção sobre o Fila Brasileiro. Olha, de verdade eu fico muito feliz, de coração. A maior intenção que eu tenho é de que novos criadores cheguem à raça e de que esses novos criadores possam cada vez mais olhar com tranquilidade para os seus plantéis e saberem que eles estão ali fazendo o melhor por um animal funcional, por um animal de trabalho e que logo não é meramente um cão de companhia, um cão doméstico. O Fila Brasileiro, como cão de trabalho, é um animal que tem que aliar essa função de animal doméstico, essa função de cão de companhia, com uma rusticidade e com uma capacidade de trabalho que permitam ajudar ali os seus humanos no seu cotidiano. Seja ele um cotidiano de trabalho com outros animais, ou seja um cotidiano de guarda, seja uma guarda feita em grupo, ou mesmo um animal sozinho que preste a guarda no seu pequeno território, tá bom? O assunto de hoje são os olhos e as orelhas do Fila Brasileiro. Vocês viram, né? Eu combinei com a Cacau para ela vir justamente agora, quando eu ia entrar no assunto, hein? Bom, os olhos e as orelhas do Fila Brasileiro. Vou começar pelos olhos, tá bom, pessoal? Vocês estão vendo os olhos da Cacau? Cacau, olha pra mamãe. Os olhos da Cacau são o nosso objetivo de seleção quando a gente pensa em olhos na nossa matilha, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. São olhos bem limpos, vocês não vão ver conjuntivas expostas, tá? É um olhar bem cristalino, sem pálpebras pendendo, nem pálpebras pesando de modo que expõe as conjuntivas. Conjuntiva seria aqui, ó, essa parte vermelhinha do olho. Chegou mais uma. Então assim, pessoal, quando nós falamos dos olhos do Fila Brasileiro, vocês vão ver nas descrições oficiais que elas vão dizer que a pele solta pode gerar pálpebras caídas e que isso não deve ser considerado falta. Bom, se você está selecionando um cão que tem que ser um cão que vai ser aceito nas análises, nas exposições, essa pele aparecendo, esse vermelhinho do olho que aparecer no seu cão, não vai ser algo negativo. Contudo, se você está selecionando um cão de trabalho, um animal que você quer que te ajude no trabalho e que não te dê mais trabalho, a gente aconselha que vocês evitem cães que mostrem as conjuntivas. Essas conjuntivas à mostra, elas aumentam a quantidade de secreção, né? No português popular, elas aumentam as ramelas que ficam saindo do olho do animal. Elas facilitam a entrada, como vai ser comentado logo à frente, de corpos estranhos que podem estar aí prejudicando a saúde dos olhos dos animais. Então, uma dica para você, novo criador do Fila Brasileiro, que está preocupado na rusticidade do seu cão, na funcionalidade dele, evitem esse tipo de cão. Quando você estiver selecionando, quando você for procurar um filhote, observem os pais, vejam se eles demonstram esse tipo de característica, que com certeza vocês vão estar evitando aí no futuro dos seus cães muitas dores de cabeça, muitas idas ao veterinário
relacionado com essa questão das conjuntivas expostas, tá? Bom, para comentar um pouquinho de todas as consequências que essas conjuntivas expostas, que eu aconselho que vocês não cultivem nos seus plantéis, eu vou chamar agora novamente o meu amigo veterinário, Dr. Ita, para estar falando para vocês o que acontece quando essas pelinhas aqui, quando essas conjuntivas ficam à mostra aí no fila brasileiro e em outras espécies de animais de trabalho também, de cães de trabalho. Então confiram aí na sua tela. Fala, Ita! Olá, me chamo Itacir Batistella Filho, médico veterinário. Hoje vou falar um pouquinho das pálpebras da raça fila brasileiro. Uma pálpebra ideal para a raça seria aquela pálpebra limpa, aquela pálpebra harmoniosa no olho do animal, no rosto do animal, tá? Sem excesso, sem ficar com a conjuntiva exposta. Isso seria o ideal para a raça fila brasileiro. Dá uma olhada na foto aí a seguir, uma pálpebra ideal para a raça. Agora, uma pálpebra caída, né, com a conjuntiva exposta, não seria legal para a raça. Por quê? Essa pálpebra, ela fica exposta, né? A conjuntiva do olho fica exposta, predispondo o animal a ter vários problemas ali de saúde. Por exemplo, entrar gravetos, né? Entrar corpo estranho, realmente, que a gente chama nessa área, gerando conjuntivites recorrentes, graves, tá? Até ulcerações na córnea. Por quê? Porque quando a gente tem aí esse corpo estranho, seja ele graveto, que entrou nessa conjuntiva exposta, graveto, areia, sujeira, algum corpo estranho, esse animal pisca, fica raspando esse corpo estranho na pálpebra, gerando uma úlcera de córnea. O que é úlcera de córnea? Úlcera de córnea, literalmente falando, é um buraquinho na córnea do olho, tá? E isso aí pode gerando vários problemas, tá? Essa úlcera de córnea, podendo perder até a visão do olho, tá? Então a conjuntiva exposta não é legal para a raça, sendo que a raça é uma raça de trabalho, em fazendas, então é um animal que vive no meio mais rústico, então a pálpebra teria que ser harmoniosa com o rosto do animal, uma pálpebra correta. Então, pessoal, como o Ita acabou de comentar com vocês aí na questão dos olhos, manter algumas características do fila é importante para que ele se mantenha um cão de trabalho, um cão rústico e não um cão que vá dar trabalho para você, futuro proprietário, tá? Para falar um pouquinho das orelhas do fila brasileiro, eu vou convidar agora a Brava. Vem, Brava. Brava. Resolveu fazer xixi. Tá bom, vem, filha. Oi, minha linda. Essa aqui é a Brava da Chácara Teramoto. Vocês podem ver que ela é uma cadela muito amorosa, né? Bom, a Brava, ela tem as orelhas bem como estão descritas lá na descrição oficial, né? Vocês podem ver que os bordos, né, anterior e posterior fazem uma inclinação, fazem um ângulo aqui, né? Sempre essa inserção aqui anterior tem que estar mais alta do que a inserção posterior. Por quê, pessoal? Para que quando o cão se porte assim, com as chamadas orelhas de rosa, isso gere uma boa oxigenação aqui no ouvido, no aparelho auditivo do animal. Quando o cão tem essa inserção muito horizontalizada, quando ela fica, né, como se fosse uma inserção assim, ó, isso abafa o conjunto auditivo do animal. Ele não vira tanto para trás assim.
e consequentemente isso toma menos oxigenação, o que facilita a proliferação de fungos, bactérias, causando aí diversas otopatias, né? Outra coisa que é importante, você que quer um cão rústico, um fila voltado ao trabalho, seja ele de guarda ou lida com outros animais, é que essa orelha não seja uma orelha muito grande. Apesar lá das descrições dizerem orelha grande, esse grande não tem como a gente mensurar o que é grande para uns não é grande para outros, né? Então, pela nossa pouca experiência, pelos poucos exemplares aí que a gente observa, nós tentamos sempre selecionar cães onde as orelhas não passem muito aqui do contorno do rosto do animal. Orelhas muito grandes, orelhas que passam muito aqui, chegam no pescoço, elas pesam demais. E quando elas pesam, elas acabam também fechando, atrapalhando essa aerodinâmica que permite uma ventilação maior dos ouvidos, aumentando aí o risco das otopatias, tá? Eu estou comentando com vocês algumas observações que nós fazemos aqui dos nossos animais. A gente já teve alguns animais que desenvolveram doenças no ouvido, né, otites, e o que a gente observava nesses animais era isso, que esses bordos da orelha geralmente eram bordos mais horizontais e que eram animais de orelhas de inserção mais horizontal e orelhas maiores também, o que acabava fechando o ouvido do animal e fazendo com que isso tivesse uma dificuldade para estar sendo ali ventilado, tá? Mas para falar dessas otopatias com mais propriedade, com detalhes para vocês, eu vou convidar agora nosso amigo Thiago Nunes. Thiago, fala aí para o pessoal das otopatias aí que o fila brasileiro pode estar desenvolvendo. Confira aí na tela, pessoal. Saudações, fileiros. Sou o Thiago Nunes e hoje abordaremos o tema orelhas. Pois com o passar do tempo notamos alterações drásticas nesse conjunto. Orelhas demasiadamente longas e pendentes são muito apreciadas por alguns criadores do fila brasileiro, tá? Porém, além de descaracterizar a real morfologia da raça, afeta a funcionalidade e saúde dos animais. Esse conjunto de pele e anexos não deve obstruir a comunicação do conduto auditivo com o meio externo, tá? Caso contrário, vai resultar em acúmulo de umidade, menor circulação de ar e menos incidência de luz no local, o que vai favorecer para um crescimento quantitativo da microbiota que reside no canal auricular do cão, tá? Esses micro-organismos, em quantidades moderadas, não atrapalham a homeostase do organismo do cão, tá? Porém, quando se proliferam de maneira descontrolada, podem ser os causadores das otopatias nos filas, tá, pessoal? Existem outros fatores que podem contribuir para o surgimento das otites. Porém, em cães molossoides, a forma como a orelha está disposta geralmente é um fator determinante. O exemplo da imagem A ilustra bem como ocorre essa obstrução. A parte mais externa do canal auricular está marcada por este círculo vermelho, tá? As setas estão ilustrando por onde melhor passa o volume de ar circulante nessa região. E na imagem B, notamos uma aba virada para fora, que facilita a entrada do ar, sem necessariamente expor esse canal auditivo. E essa orelha é consideravelmente menor, portada mais alta e com implantação de raiz favorável à não obstrução. Então, é um tipo que, além de deter características do padrão verdadeiro da raça, é mais indicado para questões funcionais. Por exemplo,
Quando observamos cães antigos, onde a seleção era promovida de acordo com as qualidades funcionais de cada indivíduo e não por estética, mesmo em cães já pertencentes a criadouros tradicionais, fica nítido que as orelhas eram mais contidas, eram menores e de um formato mais bem definido. Logo, os cães da atualidade devem manter e obedecer rigorosamente essa morfologia mais saudável. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje, que as observações feitas por mim e as constatações feitas aí pelos nossos colaboradores ajudem vocês a estar selecionando cães mais rústicos e funcionais. Agradecer ao Thiago e ao Ita pela participação muito legal nesse episódio e fiquem aí com algumas imagens de cães da nossa criação, selecionadas com base nesses fatores que a gente falou para você. Curtam o nosso canal, deixem o seu like e até a próxima sexta-feira, pessoal. Eu aguardo vocês no mesmo horário de sempre. Obrigado e até a próxima. Na subida da ladeira, onça pegou meu cachorro. Na subida da ladeira, onça pegou meu cachorro. Ai, ai, pegou. Ai, ai, pegou. A onça pegou meu cachorro. Na subida da ladeira, a onça pegou meu cachorro. Na subida da ladeira, a onça pegou meu cachorro. Ai, ai, pegou. Ai, ai, pegou. A onça pegou meu cachorro.